Então, gente, nós vamos dando seguimento aos vídeos, à formação sobre as doenças espirituais. Esperamos que até agora, essas semanas, tenha lhe feito bem. Os exercícios, as sugestões tenham lhe feito bem nesse caminho de reconhecimento de si mesmo, reconhecimento dos próprios desafios, das próprias limitações e no caminho também da superação dessas doenças, né? Da cura dessas doenças quando nós as reconhecemos dentro de nós. O primeiro passo é reconhecer. Nada que não for reconhecido não será redimido, não será salvo. Eu preciso reconhecer para poder tomar as medidas necessárias e a partir disso me curar, né? Me curar de mim mesmo, como dizia aquela música que a gente sugeriu lá no primeiro vídeo. A próxima doença espiritual é a doença do planejamento excessivo. O Papa também chama de funcionalismo, esse planejamento excessivo. O que é isso? Na comunidade Shalom nós tiramos pelo menos 1, 2 semanas por ano para planejar. Então não é para planejar de forma alguma. O planejamento é muito importante, um planejamento estratégico, eficaz, eficiente é muito importante. Porém, o Papa critica aqui e alerta para o adoecimento dentro de nós, dentro da comunidade, dentro da igreja, daqueles que querem planejar e enjaular, aprisionar o Espírito Santo. É um planejamento exagerado em que tudo precisa estar pronto, tudo precisa estar certo, tudo precisa estar confirmado e não há espaço para novidade, não há espaço para ousadia, não há espaço para parresia. Tudo tem que estar muito certo. Eu vejo isso frequentemente em pacientes que sofrem de transtorno de ansiedade, em que cada passo, cada pequeno momento tem que estar já planejado. E isso faz muito mal, porque isso é fonte de intensa frustração. Nós não conseguimos porque não temos controle do que os outros vão pensar, do que os outros vão agir, de como os outros vão reagir. É muito frequente que quem sofre de ansiedade diga: eu não sei o que o outro vai dizer de mim, eu não sei o que o outro vai pensar de mim. E passe a planejar reações, pensamentos, palavras, eu vou dizer isso, eu vou fazer aquilo. Isso faz muito mal. Dentro da igreja nós precisamos estar muito atentos a esse planejamento excessivo e cortá-lo na medida do possível dentro de nós e através de nós. Nós não poderemos jamais garantir ou resolver ou definir o que o Espírito Santo fará no próximo segundo. O Espírito é, como Jesus diz a Nicodemos, vento que sopra onde quer e nós não sabemos onde ele vai, mas nós só sentimos ou ouvimos seu ruído. Não há como planejar tudo, não há como definir tudo. Isso é um delírio de onipotência. É um delírio nosso de pensar que nós conseguiremos ser como deuses, como o pecado original. Não podemos, não conseguiremos, não façamos, não vamos por esse caminho. É um caminho de grande frustração. E como forma de tratar ou de erradicar essa doença do nosso meio, nós precisamos abrir as portas. Abrir as portas da nossa mente à criatividade, à novidade, à ousadia. Abrir as portas do nosso coração ao outro, porque se eu não reconheço o outro como diferente de mim e como alguém que pode acrescentar algo a mim, me será muito, muito, muito difícil conviver com ele ou com ela. Eu preciso abrir as portas, é preciso, urge que nós abramos as portas da igreja aos que não creem, para que entrem e possam ser acolhidos, aos que não conhecem a Jesus, aos que foram batizados e precisam de uma nova evangelização. Isso tudo é tema, é matéria de planejamento, mas não conseguiremos jamais planejar tudo. É muito importante que nós tenhamos essa consciência. A próxima doença é a doença da má coordenação. O Papa é bem severo, bem rígido, bem duro com os coordenadores, as autoridades. Porque se o corpo é formado de muitos membros, não for bem coordenado, nada serve. Uma mão dirá à outra: não lhe conheço, não sirvo a você, não farei o que você faz. É como na própria palavra do
da carta de São Paulo. O pé não pode dizer ao estômago, não sirva a você, não faço parte desse corpo. O corpo não pode se dividir, se espalhar, se mutilar dessa forma. As autoridades são essas pessoas chamadas por Deus a estarem à frente, e isso é uma grande responsabilidade. Me lembro agora do escrito, que é um dos primeiros escritos da comunidade, os conselhos e os coordenadores. Aquela estrutura administrativa foi já abandonada há muitos anos. Porém, numa das entrelinhas, o Moisés cita Jean Vanier no Comunidade Lugar do Perdão e da Festa, dizendo, em outras palavras, que no fim, o coordenador estará sozinho e precisará decidir sozinho o discernimento final, qual é o caminho que se deve seguir. É muito importante percebermos isso porque o serviço de autoridade na comunidade, na igreja, ele deve ser exercido em forma de serviço, de doação, de diaconia, e valerá a pena retornarmos às bases da etimologia da palavra autoridade. Uma das formas de escrever ou de se pensar na autoridade é no autoritas, que é aquele que faz crescer. Como autoridades, como coordenadores, como responsáveis, todos precisam estar atentos a esse fazer crescer. Não crescer sozinho, e a próxima doença nós vamos escutar e vamos pensar sobre isso, mas fazer com que o outro cresça, com que o outro se desenvolva. O Papa traz a alegoria de uma sinfonia. Se retira o maestro, se retira o regente de uma orquestra, ela não funciona. Mesmo que todos os músicos sejam os melhores instrumentistas, os melhores compositores, os melhores cantores, se retira o maestro, se o maestro não está preparado, ou se o maestro não está atento, ou se o maestro decide que aquela orquestra não funcionará bem, não serve, não adianta. Há ali um grande desequilíbrio, uma desarmonia. Nada funciona bem, a música não sai legal. É preciso estarmos muito atentos a essa sinfonia e a essa sintonia que muitas vezes será muito fina. Não será algo grande, enorme, que qualquer pessoa chegará e diz: ah, não, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui é aquilo. Não, mas discernimentos e decisões pequenas de atenção ao irmão, de cuidado. Nunca erraremos por ter cuidado demais dos nossos. Nunca erraremos por ter amado demais. Precisamos estar muito atentos às necessidades dos outros, e é isso que um coordenador deve fazer. Porque a má coordenação é fonte de mal-estar entre aqueles que são coordenados, no próprio coordenador, naqueles a quem o serviço é destinado, a fonte do apostolado, e também a má coordenação é fonte de escândalo. Atentemos ao Evangelho quando diz que melhor seria que se fosse amarrada uma pedra de moinho e essa pessoa jogada no mar, do que ela gerasse escândalo para um dos pequeninos, para um daqueles que estão entrando agora, para um daqueles que não conhecem a Jesus e que precisam ver em nós, nas autoridades, nos coordenadores, nos responsáveis, pelo que for, o que quer que seja, precisam ver exemplos, precisam ver testemunhos, precisam ver discernimento. Então é muito importante estarmos atentos e reconhecermos dentro de nós, fazermos esse meia-culpa, se somos bons coordenadores, se somos bons líderes ou se estamos desequilibrando, desencaminhando o nosso povo. A última doença de hoje é a doença da rivalidade e da vanglória. Como a igreja sofre e sofreu com essa doença. Na história da igreja, infelizmente, é possível ver diversos exemplos de pessoas que se deixaram levar pela vanglória ou que, lutando umas contra as outras no corpo da igreja, fizeram muito mal a si mesmos e às outras. Infelizmente, essa é uma peste, uma epidemia que não foi erradicada do nosso meio. Mesmo com os nossos muitos esforços, mesmo com a nossa penitência, mesmo com a nossa atenção, mesmo com a abertura ao Espírito Santo, dentro de nós e no nosso meio há muita rivalidade e muita vanglória. E isso é algo que é uma tendência natural do homem.
de querer estar acima do outro, de querer vencer, de querer estar melhor ou ser melhor que o outro. Precisamos combater firmemente essa má tendência, porque senão buscaremos sempre a nossa própria glória e consideraremos sempre que somos melhores, que somos mais atentos, que somos mais inteligentes, mais ricos, mais sábios, mais bonitos, mais o que quer que seja. Brigaremos por causa de números, de quem tem mais seguidores, de quem tem mais grupos, de quem tem mais ovelhas no grupo de oração, de quem tem mais isso, de quem tem mais aquilo. E ficaremos como crianças bobas, brigando umas com as outras, dizendo: ai, o meu é melhor. Quase como aquela criança que diz: ai, o meu pai é melhor do que o seu. Pra quê? Pra quê? Precisamos parar um pouco e pensar: pra que fazemos o que fazemos? Reconhecendo o que São Paulo diz, que é necessário considerar os outros superiores a si mesmos. Essa palavra é importantíssima e precisamos parar um pouco e meditá-la. Considerar que os outros são superiores a mim me previne e me trata para essa vanglória, para essa vaidade que é, como a própria palavra o diz, vã-idade. Vaidade é vã, é perdida, é vazia, não serve para nada. Precisamos estar muito atentos e, como João Batista dizer, é preciso que ele cresça e eu diminua. Que Jesus cresça mais e mais e mais dentro de nós, do nosso coração, através de nós, do nosso serviço, através da nossa vida de oração, de contemplação, através da nossa evangelização e amando-nos uns aos outros. Mas que Jesus cresça, que o Evangelho chegue a quem ele precisa chegar e chegue a cada vez mais homens e mulheres, e não que nós cheguemos. Já ouvimos na semana passada, não somos insubstituíveis. É muito importante, porque a doença da vanglória é a doença da falsidade, de julgar que somos qualquer coisa melhor do que somos, de que somos maiores, mais belos, mais ricos, mais o que quer que seja do que somos na verdade. Aqui vale-nos o testemunho de uma santa que nada ou quase nada tinha de vanglória ou de vaidade, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela diz numa frase muito pequena, muito simples, mas que tem uma riqueza excepcional: eu sou o que Deus pensa de mim. O que é que Deus pensa de você? O que é que Deus fala para você? O que é que Deus chama você a ser hoje? Eu não sou o que eu penso, o que eu imagino, o que eu planejo excessivamente. Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus quer que eu seja. E aí nós buscaremos nessa luta entre o eu atual e o eu ideal, e aquilo que eu ainda preciso crescer e aquilo que eu ainda preciso mudar. De forma saudável nós poderemos crescer. E não esse crescimento desordenado, quase canceroso do vírus da vaidade, da vanglória. A glória do mundo é vã. A glória do mundo não nos leva a nada. Não meçamos nem a nós mesmos, nem os outros com as réguas do mundo, com as métricas que o mundo traz. Isso não nos fará bem. Isso nunca nos fez bem, não é hoje que vai fazê-lo. É preciso que não nos comportemos como inimigos da cruz, como São Paulo também alerta em uma das suas cartas, que aqueles que vivem na vanglória são inimigos da cruz. O Deus deles é o próprio umbigo. Eles olham só para si mesmos, não conseguem olhar para fora. Esse vírus, esse câncer, essa doença está infelizmente disseminado, metastático na igreja. Precisamos, com pequenos gestos de humildade e de caridade, combatê-lo, reconhecendo-o primeiro dentro de nós e em nós, reconhecendo-o nas nossas relações e auxiliando que os irmãos também reconheçam. Aqui eu faço um pedido aos formadores, às autoridades, aos coordenadores: ajudem os irmãos a se humilharem diante de Deus. Ajudem os irmãos a se abaixarem. Quanto mais eles se abaixarem, quanto mais eles se diminuírem, mais Jesus crescerá. Assim nós concluímos esse vídeo,
Que Deus te abençoe, que Deus te dê nessa semana oportunidades de perceber dentro de si traços, sinais, indicadores de qualquer dessas doenças, ou reconhecer nas suas relações esses caminhos e esses descaminhos. Que Deus te dê durante essa semana oportunidades também de exercitar a humildade, a paciência, a caridade, as virtudes que podem nos ensinar e ir nos tratando a que nós diminuamos para que Jesus cresça. Shalom.